que alegria! Eu espero que você saia desse encontro, dessa conversa bem informado, mas eu quero falar sobre a UniVR, que pelo nome, a Universidade da Vida Real, você já deve imaginar, né? É algo para você praticar, é algo para você aprender, é uma plataforma de aprendizado e de empreendedorismo. Se você quer empreender, quer saber como é que funciona o time americano para diversos tipos de trabalho e profissão, essa vai ser a sua plataforma, esse vai ser o seu lugar, aqui é o nosso lugar de encontro. A Jéssica é a nossa number one, é a nossa especialista número 1, que vai trazer informações, que vai compartilhar, que conseguiu compilar em um curso toda a experiência dela de 7 anos aqui nos Estados Unidos, vivendo um sonho americano de estudar, trabalhar e até casar por conta disso, de patrocinadores, pessoas que muitas vezes não conheciam ela, mas que se encantaram pela história de vida e apostaram, investiram para que ela pudesse realizar essa trajetória aí de tamanho sucesso. Mas ela vai contar aí os detalhes. A Jéssica é amazonense de 26 anos, com 7 anos nos Estados Unidos. Seja bem-vinda, lindona! Obrigada! Olha, eu quero dizer que é uma honra, que você é uma resposta da pessoa que a gente estava buscando para fazer o lançamento da UniVR, porque a gente, graças a Deus, tem uma equipe maravilhosa, com muitos especialistas, com muitas profissões que as pessoas sim vão ter interesse de conhecer, de querer saber como fazer, como que é o time aqui nos Estados Unidos, que eles realizam essas profissões e conquistam, né, a sua independência financeira, ou trabalham para as pessoas, conquistam a possibilidade de se sustentar aqui nos Estados Unidos. Mas você, como conseguir o sponsor, foi algo assim de Deus. E eu tinha que compartilhar aqui com a turma, porque realmente é uma coisa fora do normal, assim. Só que quando a gente vive, a gente acaba vendo que tem muito, que acontece bastante. É fora do normal para quem está no Brasil, para quem nunca ouviu falar desse processo. Mas para quem está aqui, muita gente que eu conheço que veio para cá, veio dessa forma também, ou pelo menos parcialmente, que foi mais o meu caso, né? Tem gente que é 100%, assim, tudo pago. Eu quero mandar um beijo para Junqueira, para Meire, um beijo, Meire, Elvis Coelho. Olha, estamos bem prestigiadas, graças a Deus. Eu sei que uma live assim, de um dia para o outro, e nesse horário é tão concorrido, você vai ver aí nas bolinhas aí do Instagram, todo mundo tá fazendo live essa hora. Então, seja bem-vindo, você que veio aqui nos prestigiar, nos acompanhar. Mas não se preocupe que essa live vai para o YouTube, nós vamos colocar aí à disposição, a gente não vai segurar nada de informação, né, Jéssica? Não, de jeito nenhum. A gente quer deixar essa informação bem disponível para o público, porque quanto mais gente souber, mais fácil fica, né? Mais acessível. Que maravilha! E isso que você falou de compartilhar, de transbordar conhecimento, é o propósito da UniVR. A UniVR veio para ligar as pessoas que desejam buscar informação, buscar profissionalização, buscar um método de ganhar dinheiro, de se sustentar profissionalmente, visando como é que funciona isso nos Estados Unidos, e também colocar pessoas como a Jéssica, que tem um know-how, que tem uma bagagem, e transformar essa bagagem, esse conhecimento em módulos, em cursos, para poder facilitar a caminhada de quem vai iniciar a jornada agora. E isso não tem preço, não é, Jéssica? É verdade, é muito engraçado, porque eu tô falando que eu tô fazendo esse curso, colocando de uma forma organizada tudo o que eu precisava antes de começar esse processo, né? Quem dera, né? Ter tido se eu tivesse tido isso, teria demorado muito menos do que anos para chegar onde eu cheguei. Mas também sou muito grata pela jornada que eu tracei, porque foi perfeito, eu não mudaria nada. Só que eu acredito que dá para ensinar as pessoas a chegarem de uma forma mais simples, mais rápida também. Porque eu nem sabia, assim, enquanto eu estava passando por tudo isso, esses tópicos, né? Eu não estava pensando assim de uma forma organizada. Não, eu só fui assim, tropeçando pelo caminho e me jogando mesmo, agarrando assim cada oportunidade. E teve, inclusive, oportunidades que não valia a pena, né? Que assim, eu falaria para mim mesma, se eu pudesse falar para mim mesma do passado, eu falaria, não, deixa isso para lá, nem olhe nisso aí. Mas a gente tem que ir em tudo, são muitas opções.
E agora poder, assim, colocar em foco o que realmente importa, o que realmente vale a pena para o seu perfil, né? Porque também depende da pessoa que a pessoa está buscando. É muito legal poder botar em foco isso e ajudar as pessoas. Que maravilha. Orlando, Glaucia, um beijo, sejam bem-vindos. Jéssica, vamos começar? Eu já disse que você é amazonense, 26 aninhos, Isso, mora quase no estado... 27. Quase 27, mora no estado do Texas. A gente tá bem Isso. distante aqui, né? Pouquinho, né? Eu tô na Flórida, ela tá 3 horas de voo. no Texas. Eita. É o equivalente de Manaus e Ceará, eu diria. Amazonas para o Ceará. Mais ou menos. Ceará, então eu acho que porque Fortaleza é a casa do amazonense, né? Então, o fun fact, né? O Amazonas tem 3 vezes o tamanho do Texas. Uau! E o Texas já é o maior estado dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Sem contar com o Alasca. A nossa Amazônia tem um tamanho continental, né? Exatamente. Então, se você contar mais o Pará, que tem 1,5 o tamanho do Texas, dá 3 ou 4 estados americanos. E a distância entre Ceará e Manaus, mais ou menos, entre Flórida e Texas. Uau. É bem longe. Para chegar na Flórida dirigindo daqui, demora 24 horas, 22 horas. Jéssica, vamos começar? Vamos. Olha, eu acredito que muita gente deve perguntar isso para você, né? Jéssica, você é lourinha, dos olhos verdes, jovem. Isso daí é que abriu as portas? Isso facilitou você conquistar patrocinadores? Quem dera. Eu digo que teria sido mais fácil se eu fosse morena, parecesse mais amazonense, do olho castanho, entendeu? Mais índiazinha, porque isso teria me ajudado, na verdade. Porque a verdade é que, pelo menos na minha percepção, não que eles têm preconceito com um ou com o outro, mas você se destaca mais, né? As pessoas veem a menina que já parece americana, pra que essa menina quer ajuda? Ela já deve ter tudo, ela deve ser americana. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de aprender inglês novinha com americanos. O meu inglês é bem desenvolvido, tem um sotaque, eu tenho um sotaque bom, né? Eu quase não tenho sotaque para algumas pessoas. Então, para eles é tipo assim, para que ela precisa de ajuda? Ela não precisa de ajuda, ela tá resolvida. Só que isso, né, por um tempo foi um empecilho. Até as pessoas só queriam me ajudar quando eu tinha a oportunidade de explicar a minha história. E já amigas e amigos que eu conheci que são diferentes de mim, né? Ou mais, assim, mais o típico amazonense e tal. Na hora, assim, uma menina exótica, né? Eles acham muito exótica, assim, a tua aparência e tudo. Então, o foco, a pessoa brilha mais, né? Chama mais atenção aqui. Principalmente para as pessoas que querem patrocinar. Importante para receber atenção, para ser ouvido. Né? Isso. Eu tive que buscar atenção de outras formas. Porque as pessoas nem achavam que eu era brasileira. Eu tinha que falar, não, eu sou brasileira. Não, eu sou da Amazônia. Da Amazônia aí. Marcinho Freitas está perguntando qual é o tópico de hoje. Sponsor, o patrocinador, Marcinho. Não sei se você é daqui, se é americano ou se é brasileiro. Mas já respondi. Você falou sobre aprender inglês. Muita gente que está no Brasil sonha em vir para os Estados Unidos, não sabe falar inglês. Ou pelo menos não tem a fluência. E aí, o que a gente faz? Desiste? Vai dormir? Não, desistir não é uma opção. Você conhece exército, eu fui criada em colégio militar, missão dada, missão cumprida. É isso mesmo. Então, a gente antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. É o seguinte, claro, óbvio, que se você ter o inglês perfeitinho e tal, ajuda pra caramba. Primeiro que ninguém tem inglês perfeito. Eu erro o tempo todo, eu falo coisa errada o tempo todo ainda. Tiram sarro de mim, aí eu aprender a rir de si mesmo. Beleza. Caso você não tenha nem, assim, se você só tem o básico, não tá nem no intermediário, né? Não consegue nem carregar uma conversa em inglês e falar a sua história, contar a sua história em inglês. É mais complicado, sim. Mas eu conheço diversas histórias de pessoas que conheceram americanos através de tradutores, por exemplo, viagem missionária, tá, os tradutores tudo lá. Aí uma pessoa dessa viagem brasileira, não falava nada de inglês, ou tipo, só o básico da Books on the Table, e aí os tradutores, amigos, que a pessoa se fez interessada. Então tem muito mais a ver com esforço, com interesse
de bater na porta, entendeu? Até abrir. Aí é a zona de conforto, né? Isso, se colocar no meio, assim, se jogar mesmo. O que essa pessoa fez? Ela pedia da gente, chamava um tradutor toda hora, toda hora, toda hora. Meu pai veio pra cá, gente, meu pai não fala nada de inglês. E meu pai fez um monte de dinheiro aqui cozinhando pros outros. Porque a gente ia na casa dos amigos, Jéssica, traduz aqui pra mim. Aí ele falava, ia conversando e contando piada, e ele ria, às vezes as pessoas não entendiam nada, ele só falava português. E ele, tipo assim, meu pai, basta ter um celular com um tradutor, uma filha que fala. Meu pai acabou de comentar aí. Então, assim, excelente. É um negócio que é muito mais do carisma e da personalidade da pessoa, e isso serve para pessoas tímidas, introvertidas também, tem como desenvolver isso. Não é todo mundo que precisa ser assim, todo animado e falar alto que nem eu faço. Muito pelo contrário, tem muita gente introvertida e tímida que se dá super bem, só é uma pessoa também que se coloca na posição da oportunidade, entendeu? Essas pessoas que eu conheci que não falavam nada de inglês eram tímidas, mas elas eram corajosas para tipo assim, tá, mas eu vou tentar, entendeu? Não precisa chegar na pessoa falando, eu quero falar inglês. E enquanto está tentando, já se comunicando com o americano através do tradutor, você tem que demonstrar o seu esforço no inglês, porque todas essas pessoas que eu conheci que não falavam nada de inglês conseguiram sponsor, mesmo sem falar inglês. Ao mesmo tempo, foi assim, no momento que elas perceberam essa oportunidade, elas se jogaram no inglês com tudo, e em um ano elas estavam assim, já conseguindo se comunicar, já melhoraram, avançaram no inglês pra caramba. Então, é um pouco dos dois, né? Tudo bem você não tem o inglês, não é um pré-requisito. Mas no momento que você vê uma oportunidade de conseguir um patrocinador, você conhece americanos, tudo bem conhecer eles sem falar inglês, mas aí se eles veem que você não quer nem tentar falar a língua deles, imagina como seria um americano com a gente no Brasil. E o americano tá lá, tem quem traduza pra mim, eu tô nem aí pro português, não quero. E a pessoa quer morar lá, quer fazer missões, quer ajudar os outros, quer servir. E aí não faz nenhum esforço para aprender o português. E Jéssica, não faz sentido, né? Você vai imigrar para um outro país, a língua nativa é essa, você vai querer estudar, você vai querer trabalhar. Essa barreira da língua precisa ser vencida. Eu tiro por mim mesmo. Eu vim para um lugar cômodo, que é a Flórida. Às vezes eu esqueço que eu estou nos Estados Unidos. Mas a gente precisa fazer essa imersão, lembrar de fazer essa imersão até morando em outro país, até onde a língua nativa é o inglês. Porque eu vim para um estado que é muito cômodo, que você fala português, você fala, se quiser mudar de língua, é espanhol. Mas o inglês é essencial para você trabalhar, para você se relacionar e viver a experiência de imigrar, né, para outro país. Sim, sim. Eu vejo muito aqui a experiência do latino, mais do mexicano, né, no Texas. E tanto do que fala inglês do que não fala inglês. O que não fala inglês tem muita vergonha e não quer tentar, não quer nem tentar avançar no inglês, porque tem essa vergonha, né, de que vai ser humilhado, de que vai ser... É claro que existe gente ruim em todo lugar, como tem no Brasil, gente que humilha os outros, tem aqui também. Não é a maioria, pelo menos não o que eu tenho vivido. Já conheci gente que mal falava inglês e veio pra cá e se deu super bem, as pessoas são super legais, super amorosas. Mas tem muito essa pressão do mexicano aqui, eu percebo isso. Ou se fala inglês, quando eu quero falar espanhol com eles, para praticar meu espanhol, que é uma coisa legal, eles não têm orgulho desse bilinguismo. Eles ficam assim, não, deixa pra lá, não vou nem querer falar espanhol, porque, né, é tipo como se fosse uma língua errada. Nenhum dos dois lados está certo, entendeu? Acho que a gente tem que ter orgulho de falar uma segunda língua da nossa língua materna. Esse é o nosso diferencial que nos coloca até à frente do nativo. Demais. Porque somos bilíngues. Demais, demais. E também, se não souber a segunda língua, não ficar nessa zona de conforto, de vergonha, ou até, às vezes, de se achando de tipo assim, eu não tenho que fazer esse esforço, entendeu? Eles que façam esforço para me entender e eu vou... Que é o que eles chamam aqui de take it for granted, que eu não sei como traduzir isso, mas é praticamente você não dar o valor que merece a oportunidade que você tem. E acontece muito isso também. E isso não é certo, né? Isso é orgulho. Então não dá para ser orgulhoso, tem que ficar bem humilde. Bem humilde em todos os sentidos. Então tem que começar um trabalho para quem quer imigrar no geral, mas para quem quer um sponsor, eu acredito que é pré-requisito
mudar a cabeça na questão de orgulho. Sabe, se Mentalidade é a colocar. primeira coisa. A Jéssica fala muito sobre isso, se você se colocar na posição de servir, de ser um ajudador, e eles se sentem ao ponto de um constrangimento, a ponto de querer te ajudar, de querer retribuir. E funciona muito disso. Ela vai entrar isso com muito detalhe, porque isso virou uma estratégia, virou algo que pode ser replicado, né? E isso foi colocado dentro do curso. Mas aqui eu queria que você falasse, desse uma dica aí, porque dentro do curso da Jéssica também vai ter esse Desculpa, empurrãozão ligando aqui. para aprender inglês. Eu já avisei o marido, não liga na hora Não, da live, não é marido não, é número aleatório daqueles trocos. Qual foi a tua pergunta? Que no curso você vai dar aquele empurrãozão também para quem ainda está naquela preciso aprender, não sei como, não vou aprender nunca, eu tô velho demais ou eu tô novo demais. Eu tenho uma super técnica, assim, passo a passo de como aprender inglês. Eu não vou te ensinar inglês, né? O conteúdo em inglês, eu vou te ensinar como aprender inglês sozinho. Como se virar para pegar inglês. Porque foi mais ou menos isso que eu aprendi. Eu tive aula por 2 anos de prática e tudo, mas depois que terminou minhas aulas, foi assim, a principal coisa que meus professores fizeram, que foi na NIB, na Nova Igreja Batista, em Manaus, eles me ensinaram a aprender sozinha. A buscar, não tinha tarefa de casa, não tinha teste, não tinha nada disso. Era assim, infiltrando como que a língua funciona mais ou menos, e agora você tem toda a técnica para ir atrás e continuar buscando. Principalmente mentalidade. De novo, a gente volta para mentalidade. De não ter vergonha, de se jogar, de fazer o louco mesmo, as pessoas vão achar que você é doido. E, na verdade, esse negócio de tô muito velho, não tenho facilidade para aprender línguas. Eu discordo completamente. Tem, na verdade, diversas pesquisas científicas de que adultos, na verdade, aprendem melhor do que criança. Muito mais fácil, muito mais rápido, porque a gente tem o discernimento de querer aprender, de se colocar a aprender, de desenvolver a disciplina. E a criança não, ela só vai assim pegando, né? Ela só vai absorvendo e demora muitos anos. Só que como é criança, a gente não percebe. Parece assim que é muito simples, muito fácil que elas aprendem. E um adulto pode aprender em 1 ano, se realmente se dedicar. E eu não tô falando de se dedicar, de ficar lendo livro e fazendo anotação. Eu tô falando de se dedicar imergindo mesmo, submergindo na língua, na linguagem. Mas para isso, tem que mudar a primeira mentalidade. É verdade. Simone, Pastor Wesley, Alexandre, Meire Teixeira, um beijo, obrigada. Que honra recebê-los aqui. Jéssica, como que você chegou nos Estados Unidos há 7 anos? Na verdade, desculpa, eu falei 7 anos para ti na informação, mas eu cheguei a 5. 7 anos de processo. 7 anos de processo. Porque você veio, aí voltou para o Brasil, aí veio de novo. E assim, começou essa ideia de eu querer vir há 7 anos atrás. De eu ver que tinha essa oportunidade, a possibilidade de vir há 7 anos atrás. Foi quando eu comecei a estudar para o SAT, que é tipo o vestibular americano. Primeiro, eu estava na faculdade de enfermagem da UFAM, federal e tal, passei no Enem, queria fazer medicina, né, que tenha o processo para mudar para medicina. Fiz 6 meses da faculdade, percebi que não queria ser médica, nada, nem enfermeira, nada da área da saúde. Isso não era pra mim, não sabia o que estava fazendo lá. Aí comecei o 2º semestre, só que já tentando resolver o que eu ia fazer da minha vida, porque eu não queria mais estar lá. Só que também não ia parar a faculdade assim do nada, porque, sei lá. Aí chegou no meio do 2º semestre, lá para novembro, e eu, tipo, não vou conseguir, não gosto, não é o que eu quero. E Deus já tinha colocado no meu coração, assim, umas coisas diferentes em relação a jornalismo, a comunicações. Eu tava falando muito com a Priscila Mesquita, ela me aconselhava bastante. Falei com a tia Raquel, né? Falo tia Raquel até hoje. A Raquel Albuquerque. E aí começou todo o negócio, movimentação de comunicação, Ministério de Comunicação dentro da igreja. E tudo isso, assim, acendeu um fogo dentro de mim. Nossa, quero ser jornalista. Só que o que eu via no Brasil, assim, não era o jornalismo que eu queria fazer, não era o jornalismo que o Brasil oferece. E eu não via nenhum tipo de jornalismo para missões, jornalismo missionário, nada disso, que era o que eu queria fazer na época, né? E aí veio até aquela Mary Pierce Dunker para um evento que a gente teve na igreja, que ela é a filha do fundador da Visão Mundial, que é uma empresa de, né, enfim.
tô colocando o carro na frente dos bois. Mas em todo esse processo eu me toquei, não quero mais fazer nada da área da saúde, saí da faculdade, desisti do curso, sendo que eles não pararam no curso, mas essa é outra história. E aí me deu um monte de nota zero. E aí eu falei que queria, Deus colocou na minha cabeça, assim, jejuei, orei bastante, perguntei um monte de orientação. Falei com os meus pais apoiaram e falei, tá, vou pro Texas, porque eu já tinha feito viagem missionária, traduzindo e tal. Foi assim que eu aperfeiçoei meu inglês, fui traduzindo nos barcos. E aí eu pude decidir o Texas, primeiramente porque as pessoas que eu tinha conhecido, principalmente, eram do Texas. E todos, assim, a gente se dava uma liga, sabe? Dava aquele clique, assim, de amizade, o santo batia. Isso daí precisa ser levado em consideração, né? Porque os Estados Unidos, o nome já diz, são estados com características, com tipo de pessoas, de perfis diferentes. Totalmente. Então, parece que Texas é um Estados Unidos, a Flórida é um Estados Unidos. Totalmente diferente. O Colorado é outro. Os nativos até brincam, Flórida não é Estados Unidos, Carla. Vai conhecer os Estados Unidos. Basicamente. É engraçado. Mas a gente tá sempre querendo ir pra Flórida para férias, né? E aí, sei que, tipo, eu tinha a oportunidade também de ir pra Flórida. Na verdade, teve uma outra missão que veio e me ofereceu. Um dos meus sponsors, meus patrocinadores, era da Flórida. Ele ainda continua sendo meu patrocinador, mesmo eu não indo pra Flórida. Ele assinou lá o papel pra mim. Enfim, fui correndo atrás. Aí fui pra tudo que é lado. Tive professor que me ajudou na parte do LSAT, SAT, que é o vestibular americano, para entrar numa faculdade americana. Tive pessoas de todo tipo e fui nessa missão em especial, que não foi nem viagem missionária, foi o acampamento dos ribeirinhos, que tinha 3 americanos que eram aqui do Texas, que era o pastor, um bombeiro e um ex-jogador de futebol americano da NFL. Tipo, o cara era profissional, só que ele já tinha os anéis todos. O cara era quarterback, então ele era tipo, o principal do Philadelphia Eagles. Ele era incrível, assim, bem famosinho. Só que ele já tinha se aposentado fazia uns 5 anos. Aí, beleza, eles vieram para esse retiro de ribeirinhos e eu e a Sara Louise, fomos de tradutores de última hora, assim. Chamaram a gente porque não tinha quem traduzir. E no retiro inteiro, foi um retiro que eles vieram porque a igreja deles aqui no Texas dá patrocínio para a igreja presbiteriana para construir aquele retiro para os ribeirinhos. Então, eles vieram para ver como é que estavam as obras, no que eles investiram dinheiro e tal. E para investir mais, ver o que precisava dar mais. E esses 3 homens só podiam conversar comigo e com a Sarinha por, sei lá, 6 dias. Tinha mais umas 3 pessoas do acampamento de 300 pessoas que falavam inglês. Então, eles ficaram muito próximos da gente, assim, meio que adotaram a gente como filha, sabe? Trataram a gente que nem filha. Então, e eles perguntaram quais são os seus sonhos, o que vocês estão pensando, o que vocês fazem de faculdade, tá namorando, etc, etc. E aí a gente conversou sobre tudo e eu e a Sarinha já estávamos com esse plano na época de vir pra cá. A Sara queria uma experiência em ministério, igreja, essas coisas. E eu falei, olha, eu tô procurando, já estudando pro SAT, porque eu quero, Deus falou pra mim que é pra eu ir fazer jornalismo nos Estados Unidos. Bem louca, assim, bem... Entendeu? Isso que Deus falou pra mim. Não sei se vocês estão de acordo aí, né? E foi um retiro muito espiritual. A gente orava, assim, de manhã até a noite, era um negócio doido, pegando fogo. Aí eles, beleza, vamos falar com os pais de vocês, a gente vai dar o dinheiro do visto, quanto que vocês precisam? E quando voltamos do acampamento, eles disseram para os nossos pais, a gente traduziu para os nossos pais, vocês podem ficar tranquilos, despreocupados, que a Jéssica e a Sara têm pai, mãe, várias famílias, vários pais e várias mães no Texas. Podem mandar elas que a gente vai cuidar delas. E isso não significa que eles pagaram por tudo. Sim. Pagaram naquele momento pela visto, passagem para ir. A Sara foi antes de mim, eu fui mais um pouquinho depois. Então tudo isso começou em 2014. Eu só fui pisar no Texas em 2016. Uau! E você veio como turista ou já veio com visto de estudante? Só turista primeiro. Em 2016 foi turista, de maio a julho. E aí
era para ser só maio, só um mês. Sim. Era para ser só um mês. Aí estendi mais um. Eu fiquei na casa do ex-jogador de futebol americano. Uma mansão, assim, um negócio espetacular. E a família recebeu bem a esposa? Super bem. Eu tinha a maior preocupação de, tipo, eles têm 3 filhas, agora 4, na época tinham 3. Eu tinha a maior preocupação de, tipo, a Sarah já tá lá. Eu vou ser um inconveniente, eu vou ser, tipo assim, eu sou mais uma, sabe, um fardo. A Sarah tava na casa do jogador também. A gente dormiu na mesma cama por um mês. Era uma mansão, mas não tinha tantos quartos assim. Quer dizer, tinham 5 quartos, né? Então, mas eles tinham 3 filhas, então. E aí a gente ficou morando lá, ficou participando na igreja, em tudo que teve. E uma coisa, assim, muito relevante que aconteceu foi a gente ter ido para um retiro de adolescentes enquanto estava lá e servindo, tudo isso servindo sem ganhar nada. Tudo a gente estava sendo meio que hospedada por eles e recebendo, né, deles, mas assim, eles não estavam dando dinheiro na nossa mão. A gente não estava trabalhando para eles, porque você não pode fazer isso no visto turista, né? Então, a gente só estava assim, vamos dar o nosso serviço porque eles estão já nos hospedando, dando comida, deram um carro pra gente passear pra cima e pra baixo, a gente dirigiu pra tudo que foi lugar, deram, né, emprestaram durante aquele período que a gente tava morando na casa deles. Porque eles não queriam ter que ficar dirigindo a gente pra cima e pra baixo. Eles tinham 3 filhos pra cuidar. Então, aí a gente viajou pra cima e pra baixo e foi pra esse retiro de adolescente. Nesse retiro, a gente cuidou de uma menina com necessidades especiais. Eu e a Sarah ficamos direto, assim, com ela. E foi uma situação bem difícil, foi bem cansativa, desconfortável, entendeu? A menina tem, sei lá, 13 anos de idade, mas a capacidade mental dela é de 5 ou 6. Então, assim, um amor de pessoa, a gente amou ela e tudo. Até mas você não tinha nem experiência, né? Fez por amor. Exatamente. A gente pensou o quê? Esse pessoal estão dando tudo pra gente. A gente não vai ficar responsável por uma menina, entendeu? Que, tipo assim, a gente não precisava ficar tão responsável assim. Era só fazer companhia e tal. Não, a gente teve que dar banho nela. Então foi bem puxado. E aí, por causa disso, a gente ficou muito, assim, chamou muita atenção o nosso coração de servo, sabe? E aí eu conheci uma das minhas futuras, que na época não era ainda, ia ser a minha futura irmã host sister, né? A minha irmã hospedeira, que era a Courtney. E essa família da Courtney, o sobrenome deles é Brasil. Que soa como Brasil, só que escreve Breazealho. E aí, quando você fala, é Brasil. Então, é a família dos Brasils. E eu fiquei hospedada na casa deles. Depois, lembra que era pra eu ficar só um mês? Sim. Eu estendi para mais um mês depois do acampamento. E aí, logo depois que a gente voltou do acampamento, era tipo 4 de julho e tal. E eu tinha que sair da casa lá do cara, do jogador de futebol americano. Porque eles iam tudo viajar. Então, eu e a Sarah tivemos que arranjar outra casa. A Sarah arranjou uma casa para ela e eu tinha acabado de conhecer a Courtney no acampamento. E ela, assim, a gente se tornou melhores amigas no primeiro dia. Foi um negócio também de Deus, entendeu? Viramos melhores amigas. E essa família deles é desse jeito. Eles são assim, acabou de conhecer? Traz para nossa casa, pode dormir aqui. Vamos viajar com a gente. Tipo, do nada. Se eles gostam da pessoa... Você ganhou uma viagem, né? Foi o segundo grande patrocínio. Então, eu conhecia a Courtney fazia uma semana. Eu pedi para ir para casa dela para passar 3 ou 4 dias. No terceiro dia, se eu não me engano, primeiro que eles nem me conheciam e ela nem precisou pedir dos pais dela para ficar na casa deles. Ela só falou, sim, pode vir. Aí eu, pera, você não tem que pedir da sua mãe? Eles vão deixar de boa. Cheguei lá, foi uma festa, parecia brasileiro até. Fiquei assim, gente, esses brasileiros parecem brasileiro mesmo. E aí a gente tava no 4 de julho e a Courtney tava muito triste que eu ia voltar pro Brasil dali 1 dia, 2 dias. E ela falou, não, eu acho que você não devia ir ainda. Vou falar com os meus pais. E eles estavam pra ir pra uma viagem pra Califórnia. Tipo assim, viagem de aniversário de casamento de 33 anos dos pais. E a família toda ia. Aí, mãe, pai, vamos levar a Jéssica, vamos levar a Jéssica. Tá bom, bora levar a Jéssica. Eu, gente, eu nem sei se eu posso. Resolvi tudo em 2 dias, botei o voo pra dali a mais um mês de novo e fomos pra Califórnia e tudo. Eu não paguei quase nada. Eu paguei talvez assim, sei lá, $200 na viagem de 15 dias
Não paguei nada de hospedagem, quase não paguei comida. Paguei só assim, eu acho que a gente rachou a gasolina, comprando coisinhas, sei lá, assim, umas coisas bem, bem mínimas, sabe? E só, mas eles me deram tudo, porque não custava muito para eles, estava tudo incluso no pacote. E aí fiquei um mês com essa família, morando. E aí no final desse mês, a Mrs. Brazil, que é a mãe, né? Falou assim, Jéssica, se você quer voltar para a faculdade, eu estava todo esse tempo olhando faculdade, foram 3 meses indo nas faculdades, vendo o que funcionava para mim. Se você for para essa mesma faculdade que a Lauren vai, que é a outra irmã, a mais velha, você podia morar aqui, porque a Courtney mora em outra cidade durante o ano escolar, porque ela vai para outra cidade, ela vai para uma faculdade. E você podia morar com a gente e dirigir de carro com a Lauren, fazer companhia para ela e ir para a mesma faculdade que ela. Você podia começar em janeiro de 2017. E eu queria começar já em agosto de 2016, né? Toda apressada, não queria mais esperar, já tava de saco cheio. Aí eu, tá bom, né? E foi naquele mesmo dia ou naqueles mesmos dias que ela falou isso para mim. Então eu já tinha arranjado moradia. Agora faltava arranjar patrocínio mesmo para pagar a faculdade, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade toda. Não só pagar a faculdade, mas para você conseguir o visto de estudante. Carlinhos, se eu estiver assim, entrando em muitos detalhes, me fala. Não, vamos até esse visto de estudante que as pessoas ficam enlouquecidas mesmo. Pois é. É caro, é caro. Eu, inclusive, fiz uma petição para visto de estudante e quando cheguei na entrevista, fui negada. E eu tinha todo um histórico, todo um processo muito bem montado para ser aceita, mas não foi daquela vez, não eram os planos de Deus. Não era para ser, Isso. Eu acho que assim, a minha situação era até meio complicadinha, eu achei que tinha perigo de eu não ser aceita e aceitar. Então, porque era o que não era para ser, enfim. Aí, eu fui para casa com a Sara. De novo, a Sara ainda estava aqui. Acabei indo para uma festinha. A Sara estava morando em outra casa, né? Lembra que a gente se separou, saiu daquela casa que estava junta e foi para 2 casas diferentes. A família com quem ela estava ficando, estava hospedando ela, tinha esse grupo de amigos. E eles queriam fazer uma festinha. E a Sara não queria ir sozinha, porque ela é mais tímida, ela é mais introvertida. Um bom exemplo de pessoa que ganhou patrocínio para quase tudo também e que é introvertida e tímida. Então, ela queria uma companhia. Aí eu não tava muito afim de ir, mas de novo, né? A gente quer servir, a gente tem um coração, tem que estar com o coração aberto às oportunidades. Normalmente, quando é aquele negócio que você não tá afim de fazer, é ali que tá a oportunidade. E aí, fui com ela. Chegou lá, uma casa maravilhosa, tipo, bem fazenda, assim, com cavalos e tal, bem Texas, bem no meio do campo mesmo, perto de onde eu morava. E a dona, que é o nome da pessoa, a dona e dona do local, da casa, dos cavalos e tudo, tava lá, eu conheci ela nesse dia, e conversa vai, conversa vem. Outra coisa, a dona é super tímida, introvertida, calada, não é do toque. Super assim, aquela americana zona que você fica até meio intimidado porque ela é muito na dela. Mas um coração super generoso, um doce de pessoa. Só que você não percebe isso se você não se deixar conhecê-la. Que também me ligaram. Pois é. Se você não percebe isso, você não deixar conhecê-la. E foi isso que eu aprendi muito, que a gente tem que dar o benefício da dúvida para as pessoas. Porque se a gente já julga assim, não, essa pessoa é metida, essa pessoa é não sei o quê, essa aqui quer chamar atenção. Se a gente já julga desse jeito, você nunca vai conseguir alguém que vale a pena ser, sabe, seu patrocinador, ser um amigo, porque aqui a gente não tá só tentando caçar gringo para dar dinheiro pra gente. A gente está querendo criar uma comunidade. Você tem que aprender a amar as pessoas e aí elas vão te amar de volta. Então você ama primeiro para talvez receber esse amor de volta em forma de, né, gratidão, de dinheiro, de sei lá o que é que seja, moradia.
E eu percebi, Jéssica, porque você não é a única pessoa que eu conheço que recebeu patrocínio para realizar o sonho, né? E daqui foi um ponto de partida para muitas outras coisas acontecerem. Inclusive a sua vida hoje. Você é casada com um americano, está aguardando a sua documentação. Então, assim, as coisas se abriram no momento que você se colocou naquela posição, né? E eu percebi que tem famílias aqui com esse propósito de vida, empresários, pessoas assim dos mais diferentes ramos com esse propósito, em investir, em patrocinar pessoas de outros países, que eles veem essa determinação, essa garra, essa vontade de vencer e eles têm essa predisposição. Então é um mercado, eu até batizei com o nome de uma sociedade paralela, né? Está ali disposta a investir, a apoiar, e você só precisa saber encontrá-los e saber convencê-los. E aí, ó, o match perfeito. Isso. Foi muito louco esse dia, porque a gente tá lá no jantar e a dona é muito retraída, mas ela pergunta muito. Porque ela não quer falar, ela faz muita pergunta. E aí deixa você falar, sabe? Então ela... De onde vocês são? O que vocês fizeram? Não sei o que. Como chegou aqui? E a Sara e eu já tinha, assim, ensaiado como contar a nossa história, né? Porque era bem complicadinho. Aí a gente contou tudinho e tal, ela ficou com aquilo na cabeça, beleza. E eu falei, e hoje em dia, a única coisa que tá faltando para eu conseguir vir no final do ano, ou no ano que vem, é conseguir mais patrocinador, mais patrocínio. Não é nem para pagar a minha faculdade, mas só no documento da faculdade, do visto de estudante, você tem que ter um patrocinador caso você não tenha na sua conta bancária o necessário para viver um ano no país. Isso inclui o preço da faculdade, mais alimentação, mais hospedagem, transporte, um monte de coisa. Então, assim, eu tinha que ter na minha conta bancária, se eu não quisesse ter patrocinador, sei lá, $30 mil. Isso. Dólares. Isso. E na época o dólar nem tava 5. Imagina, eu com o marido e mais 2 crianças na época. Então, assim, você tem que comprovar financeiramente condições de se bancar durante o período de estudo ou ter um patrocinador, alguém que se responsabilize pela sua vida financeira enquanto você estiver no país. Porque para eles não adianta você só ter o dinheiro ali para entrar, para começar a faculdade, para fazer o primeiro semestre. Eles sabem que você provavelmente não vai estar trabalhando, né? Não deveria estar trabalhando, a não ser que seja no campus, 20 horas por semana, blá, 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 blá. E isso não dá muito dinheiro também, se você fizer. Então, eles têm que ver que você tem dinheiro. Só vem pra cá quem tem dinheiro. A não ser que você tenha um patrocinador. E o patrocinador não significa que ele vai pagar aqueles $30 mil pra você. É só o nome dele dizendo assim, eu tenho esse dinheiro, se precisar, porque eles botam um valor lá em cima para esse patrocinador, que você nem precisa disso tudo para viver um ano, uma pessoa só, imagina, $30 mil. Se precisar, se ela estiver em dificuldade, eu pago, eu cubro. Então, assim, eles meio que estão se comprometendo naquele papel. E eu falei para ela desde o início, você não vai precisar, o que você quiser dar, você dá, mas eu vou fazer de tudo para pagar a minha parte e você não precisar me dar dinheiro. E aconteceu que no final daquela festa, né, eu ainda não tinha feito essa abordagem com ela ainda, mas eu comentei sobre o patrocinador. Aconteceu algumas coisas na festa, o menino pulou da cama elástica, quebrou o braço e tal, e imediatamente eu e Sara nos mobilizamos para tipo, ajudar. A família levou o menino pro hospital e eu tive que levar um bando de outras crianças num carro à noite, no escuro, numa loucura, para casa, né, sãos e salvos. No que eu tava no carro, assim, já preparada para sair com as crianças e com a Sara no carro, um carro que não era meu, que eu nunca tinha dirigido, num lugar que eu nunca tinha dirigido, a dona vem e para do lado do carro e fala comigo, Jéssica, me dá teu e-mail, eu quero ser tua sponsor, eu quero ser tua patrocinadora. Do nada, assim, eu não pedi. E aí, eu não sabia nem, assim, responder, sabe? Era a primeira vez que aquilo estava acontecendo. Aí eu dei meu e-mail, a gente continuou conversando e tal. E foi um período, assim, muito longo, entre, né, julho e janeiro. É muito chato, porque você tem que ficar pedindo da pessoa, preciso de toda a tua conta bancária aqui, statements e tal, né? 3 últimos meses, imposto de renda. Exatamente. Invade, ainda mais para o americano, né? Mas exatamente. Tudo você vai deixar bem claro pra gente no como ser invasivo sem ser invasivo. Isso, eu aviso desde o começo, olha,
É isso que vai precisar. É isso que. Até com meu marido, assim, quando a gente tava namorando, a gente falava de casamento, o green card é assim que funciona. Tu vai ter que dar todo o teu histórico de vida, onde tu morou, teu pai, vai ter que ser nosso patrocinador, tudo isso eu já botei logo na mesa, entendeu? Para não ter surpresa. O legal é isso, as pessoas veem a sua honestidade e a sua... Sim. Eu tô disposta a não ganhar isso. Se você não quiser, eu não quero te deixar numa posição desconfortável. Meu objetivo era esse. A pessoa já tá com o coração Ele é muito ali. direto, né, Jéssica? Ele não gosta dessa volta toda. Se você precisa, diga o que você precisa. E aí ele vai fazer a avaliação, o juízo de valor dele. Isso, e eu demorei muito para aprender isso. Até nessa época, a dona, graças a Deus, é muito paciente. Porque eu era, nossa, dava volta do mundo para falar qualquer coisa, para pedir qualquer coisa. Porque... E ela só tava, tá bom, o que você precisa? Me diz, tá aqui. Pega o papel, entendeu? É assim, pá. Então, essa foi a primeira patrocinadora que eu tive. Teve o cara da Flórida, que eu contei também, que ele também assinou lá. Consegui meu visto e vim pra cá. Vim morar em janeiro de 2017 com a família Brasil, com a dona me patrocinando, mas não tinha carro. Tava sem carro. E é muito complicado. A história do carro conta, porque, ó, a gente já vai também, live, está completando 1 horinha aí. Mas conta essa do carro aí, que é inacreditável. Beleza, que até hoje, né, tá sendo bênção. A gente, aqui no Texas, tudo é muito longe. Tudo é muito grande. E tudo é muito estrada. Não tem nem calçada. Você não pode andar para os lugares. É bem não dá típico pra andar. dos Estados Unidos mesmo, né? Na grande maioria, você precisa. Eu digo aqui, para quem me pergunta, que carro é perna. Celular é boca. Não tem como não ter. Não dá. Então, eu morava no meio de uma propriedade cercada, né, e tal, que é tipo um bairro, enfim, chamado Pecan Plantation. E aí eu morava lá, 20 minutos da cidadezinha que eu morava, então só dava pra ir pra faculdade, era 45 minutos de estrada toda vez que ia pra faculdade, que não era todo dia. Aí eu ia com a Lauren, que era minha irmã de casa, né, minha irmã americana, beleza, a gente fez isso por 6 meses. Chegou num ponto que cansou, né? Porque aí você tá dependendo do carro dos outros. E carro aqui é um negócio muito pessoal. Todo mundo quer ter o deles, todo mundo tem o seu. É que nem celular. É ficar emprestando o celular dos outros. É meio chato. E aí... E também demorou para eu ter carteira de motorista, porque você só pode ter carteira de motorista se você meio que tem um carro. Ou pelo menos tem um seguro do carro e tal. Coisas assim. E aí... chegou no momento que do nada a dona me liga um dia, vamos conversar. Eu fui lá pra casa dela e ela, olha, Deus tá colocando no meu coração pra te dar um carro. Vou te dar um carro. Comprar e me dar. Aí eu, oi? Não, eu não posso fazer um negócio desse. Primeiro, eu não tinha emprego aqui. Nunca consegui ter um emprego de estudante, né? Eu só depois, quando tive o cartão de trabalho mesmo. Foi mas permissão de trabalho e você conseguiu trabalhar, mas enquanto isso ainda... Isso, agora não tenho. Eu tive até ano passado, tive por 1 ano permissão de trabalho, trabalhei numa empresa normal mesmo, 40 horas por semana, full time e tal. Aí depois perdi, não pude mais, porque a gente ainda não conseguiu o green card. Mas antes disso, isso foi 2018, não, foi 2017 ainda, foi o primeiro ano que eu tava aqui, que ela queria me dar o carro. E eu falei pra ela, eu não posso ter um carro porque eu não queria aceitar. Porque eu não tenho condições de pagar manutenção. Aqui é obrigatório pagar o seguro. Não sei se é mensal ou semestral. Você pode pagar de uma vez ou parcelar. Então, eu não tinha condições. Eu tinha talvez $100 por mês. E eu, assim, pegava semente de pecan do jardim onde a gente morava, fazia uma sacolinha para levar para a faculdade de café da manhã e de almoço, de lanche, de tudo. Porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha $5 para comer na faculdade todo dia. Uau, entendeu? E tudo bem. Né? Nem tudo são flores, né? Não, nada disso. Coisas que você conquistou, mas as pessoas precisam cair nesta realidade. A América, como uma amiga minha que está agora em Miami, a Priscila, fala, a América é doce, mas é que nem rapadura, não é mole, não. Não é não. Você tem que se esforçar, porque até tendo o inglês bem desenvolvido, eu penava também no inglês, né? Porque eu tava a nível de faculdade, assim, isso já era
bem complicado para mim, para mandar mensagem pro professor, coisas assim. Enfim. Aí falei para ela, não dá, não posso pagar isso, eu ganho talvez $100 por mês de uma outra patrocinadora também que decidiu me dar uma mesada, que não era pagamento por nada, ela só me encontrou, uma conselheira da igreja, que foi minha conselheira e amiga, e faleceu em 2019. Enfim, essa é outra história longa. Mas a dona, tá, beleza, a gente teve essa conversa, aí disse que não ia me dar o carro porque eu não tinha como pagar. Passou umas 2, 3 semanas, ela me liga. Jéssica, não dá, eu vou ter que te dar um carro. Eu vou pagar a manutenção, eu vou pagar o seguro. Você pode só pagar a gasolina? Eu não tinha nem cartão de banco. E aqui, gasolina, quando você vai botar a gasolina, você tem que no cartão, ou você tem que ir na lojinha e dar o dinheiro para eles fazerem a transferência para a bomba para você botar a gasolina. Vai liberar a bomba. Por meses e meses, Carlinha. Porque eu não tinha como abrir uma conta no banco, porque eu era meio tapada e nunca fui atrás. Eu não abria essa conta no banco e não tinha cartão que funcionasse na bomba. E então eu não podia usar o carro à noite e, tipo, precisar botar gasolina. Porque já estava fechada a lojinha dos postos de gasolina. Então não tinha como colocar gasolina depois que a lojinha fechava. Nossa. Eu passei cada perrengue, mas enfim, tudo isso, gente, eu limpei casa, eu comi, né, as pecães do chão, eu fiz muita coisa, limpei muita bunda de bebê. E tudo isso eu fazia numa alegria, parecia assim que nem dava trabalho. Dava, sim. Mas sabe, assim, uma leveza de tipo, não importa, eu vou fazer o que precisar, eu tô aqui. Pra realizar um sonho. Eu tô realizando meu sonho, eu tô chegando lá, sabe? Eu tô, quanta gente queria estar aqui. E é isso que eles veem, esse negócio do don't take it for granted. Eu não tirei por menos, entendeu? Eu tô ali, tô sofrendo, mas eu tô assistindo as aulas, tô tirando tudo lá, das melhores notas e sendo aluna exemplar e mostrando aqui, ó, meu boletim no final do semestre para minha patrocinadora. Você me ajudou a pagar por isso, tá aqui o que eu consegui. Você me deu um carro e por isso eu consegui um emprego, consegui fazer mudança de Esse carro serviu para tudo. Eu fui para tudo que é lugar. A gente já foi para Colorado e voltou 2 vezes com eu e meu marido. Nossa, foi assim, até hoje, quando a gente casou, era o único carro que a gente tinha. Uau! O carro do meu marido deu pau completamente, ele teve que vender assim só as partes. Sim. 10 dias antes do casamento. Nossa! Então, quando a gente casou, só tinha o meu carro. A gente foi pra lua de mel no meu carro. Jéssica, eu vi aí, olha, Gabi, Gláucia, vi a Jana. Jana é de Orlando, uma bênção. Ela me deu muita orientação com relação ao meu processo. Obrigada, uma honra te ter aqui, tá? E, Jéssica, é isso mesmo. Eu queria compartilhar com as pessoas que nada é fácil. Se você quer realizar qualquer coisa, até quem não quer se mudar, não tem esse desejo, esse sonho de imigrar para outro país, você tem que sair da zona de conforto, se colocar na situação de buscar, correr atrás dos seus sonhos, porque tem colheita, tem retorno. Se você se dedicar, se você se entregar o seu melhor, vai ter retorno. Não é fácil. Antes eu achava na minha vida que só não era fácil para mim, que tudo era com muita dificuldade. Aí eu fui começando a olhar em volta e vi que não é fácil para ninguém. Mesmo aqueles que você acha que já alcançaram o sucesso, não teve uma caminhada, um percurso, uma trajetória até chegar lá. E quem disse que quando chegar lá encerra a história? Não. A gente é renovado por novos sonhos. Porque aqui a gente só mostra a parte boa, né? Isso. Ninguém fica mostrando, ai, gente, a parte ruim eu lavando uma privada aqui. Isso. Então, assim. Isso mesmo. E aí isso é importante para muitos. Por isso que eu falo muito, tem que estar com a cabeça aberta e a cabeça preparada para enfrentar todo tipo de adversidade, porque é chocante, por exemplo, a Jéssica comentar, eu tive que limpar muito bumbum de bebê, lavar muita privada, fazer faxina, essas coisas.
Mas como uma menina loira dos olhos verdes era muito bem de vida, aqui é uma realidade que isso não é problema para ninguém. Aqui é muito bem visto e valorizado, porque você recebe muito bem para você trabalhar em diversas áreas. Não significa que trabalho de imigrante é só esse, mas essa é a realidade de muitos imigrantes e faz parte de uma etapa, de um degrau que te leva para cima, que te leva para um outro patamar. Mas você tem que estar com a cabeça aberta e disposto, se você quer viver esse sonho. E até no Brasil mesmo, é uma coisa que a UniVR tem como lema. Você tem um trabalho que, por exemplo, trabalha com pintura no Brasil, é muito menosprezado pelas pessoas que estão no Brasil. E tem que lembrar que um serviço de pintura não é barato. Aqui nos Estados Unidos, muito menos. Eu lembro que na minha casa eram 4 mil reais para pintar o lado de fora da casa. Então, não é um serviço barato. Se você vislumbra viver disso, tornar isso um negócio de verdade rentável, é isso que a gente quer mostrar. Como que isso vai ser valorizado aí no país que você está, seja no Brasil ou qualquer outro lugar. Aqui nos Estados Unidos, muito mais, porque eles têm um time de trabalho diferente. Eles sabem fazer do tempo render dinheiro, né? Então, é isso que a gente quer mostrar, que a cabeça tem que estar aberta e você, para viver esse sonho, viver o novo, tem que se colocar aí, botar a cara para bater. Tem que se lançar e sair da zona de conforto. Tem que fazer isso e o curso entra para te mostrar como fazer isso da melhor forma. Porque... facilitar a caminhada. Você, olha, fez um percurso gigantesco e a gente vai entregar um percurso assim. Vai ser fácil? Também não. Vão ter as suas dificuldades na caminhada, com certeza. Mas esse espaço aqui para você alcançar o seu objetivo é bem diferente desse aqui, hein? Bem diferente. Então, eu espero que você tenha sido entendido o que a gente quer passar aqui, essas experiências, o que a Jéssica vivenciou, ela transformou num conteúdo que vai facilitar a sua jornada, a sua caminhada. Ela, com o ciclo de amizades, com as pessoas que elas se relacionam, ela entendeu que isso era possível desenvolver uma técnica para poder alcançar essas pessoas que já estão ali dispostas a investir, a patrocinar, a acreditar no sonho e no desenvolvimento pessoal, profissional de outras pessoas, principalmente estrangeiros. Eles gostam muito do brasileiro, né, Jéssica? É muito comum eles ficarem, Brasil, nossa! Eles sempre acham muito legal. Então, já é em si só um diferencial, assim. O pessoal já olha como especial. E olha, se você que nos acompanhou até aqui está com interesse, quer saber mais como é que vai ser, quais são os módulos do curso da Jéssica, manda um direct para mim ou lá na UniVR. Eu vou tentar marcar aqui o Instagram da UniVR, que nós vamos estar selecionando essas pessoas para mostrar o que vai ser realizado nesse curso, os valores especiais, mas o objetivo principal é isso. Valorizar o que a Jéssica vivenciou aqui e facilitar a caminhada para você que quer começar essa jornada rumo à imigração. Perfeito. Jéssica, muito obrigada. Deus te abençoe aí. Eu sei que você hoje tem novas metas, novos sonhos. E muito obrigada por se colocar nessa posição de compartilhar, de transbordar tudo que você tem vivenciado para ajudar mais pessoas a realizarem o sonho. Eu que agradeço, eu sempre quis, né, propagar um pouco dessa mensagem. Isso aqui me dá uma plataforma, assim, para mandar para mais gente ser alcançada com essa mensagem. Com certeza. Maravilha! Muito obrigada você que nos acompanhou aqui. Fica ligado nos nossos Instagrams. Se não segue a Jéssica, segue, por favor, que a gente vai estar compartilhando até o lançamento do curso muitas dicas, muitas informações que vão facilitar essa sua caminhada. Ai, Carla, eu não posso fazer o curso, mas fica ligado, porque vai ter muita coisa para você, pelo menos dar o primeiro passo, que é o que a gente quer, que as pessoas saiam dessa zona de conforto para realizar os seus sonhos. Hoje eu só vivo aqui com a minha família porque um dia a gente resolveu falar, não, é agora ou nunca. Exatamente. Bom. Beijo grande, fiquem com Deus. E tchau. Até a próxima. Tchau, Jéssica.